Prepare-se bem. A cada ano nós escutamos no Domingo de Ramos a narração da paixão de um dos evangelistas sinóticos. E na Sexta-feira Santa nós escutamos o Evangelho de João. Este ano, nós, por todo o período da Quaresma, nós escutamos Lucas, e é ele que nos narrará a paixão, morte do Senhor no Domingo de Ramos. Esta é a parte mais antiga de todos os evangelhos. Recordemos que os apóstolos saíram para anunciar o querigma, que é sobretudo o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Depois as comunidades cristãs primitivas pediam para os apóstolos conselhos como Jesus agia concretamente nessa situação. E ali nasce a narração da vida pública, com palavras e com gestos de Jesus. E a parte mais nova dos evangelhos, que encontramos somente em Mateus e Lucas, é o evangelho da infância. Ou seja, quando nós escutaremos no domingo, na liturgia, a narração da paixão segundo Lucas, nós estamos na parte mais antiga do evangelho. Neste nosso encontro, eu queria evidenciar alguns aspectos, um total de 12 peculiaridades do evangelho de Lucas, em confronto com Marcos, Mateus e João. Nós temos em Lucas algumas coisas que só ele nos oferece. Recordemos que Lucas é o evangelho da misericórdia. Então, esse tema da misericórdia vai estar muito presente na narração da paixão e morte e ressurreição de Jesus. E o primeiro ponto é que, quando Jesus está no Getsemane, e tem aquele episódio que Pedro corta a orelha de um dos servos, Jesus, no Evangelho de Lucas, repreende Pedro e faz um milagre. Esse episódio se encontra em outros evangelhos, mas só em Lucas que essa repreensão é dura, porque nós cristãos não temos inimigos. Ou seja, que o nosso estilo de vida, a opção pelo Senhor, pode fazer com que não sejamos apreciados pelo mundo, mas nós devemos amar todos como fez o Senhor Jesus. Uma segunda coisa, o olhar de Jesus para Pedro. Pedro seguramente conhecia este olhar de misericórdia de Jesus. E no Evangelho de Lucas, depois que Pedro nega Jesus por 3 vezes, Jesus olha Pedro. O olhar dos dois se cruzam e Pedro começa a chorar. Pedro se apercebe do mal que tinha feito. Mais na frente, nós temos o tema dos apóstolos, que é muito interessante. Em todos os evangelhos, e acredito que todos nós nos recordamos disso, que os apóstolos abandonam Jesus no Getsemane. Eles dormem, quando se acordam, vão embora. Em Lucas, ele transmite o fato, mas faz uma leitura misericordiosa para não julgar o pecado dos outros. Isso é muito belo, porque o fato da traição que fizeram os apóstolos já era uma coisa muito sofrida. Não tem por que estar acentuando isto, o aspecto do pecado, da ausência, da falha deles. E Lucas vai dizer assim, que os apóstolos, sim, estavam longe, mas estavam olhando o que acontecia com Jesus, olhavam de longe. E em relação ao sono, eles estarem dormindo, ele vai dizer assim, dormiam por tristeza. Na cruz, Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai rezar por aqueles que o levaram até a cruz. Pai, perdoa-lhes. É um Jesus misericordioso que nesse momento de sofrimento não olha só para si, mas tem um olhar de misericórdia e de perdão. Mais na frente nós temos aquela expressão de Jesus que ele vai usar na última ceia, no Evangelho de Lucas, e que nós repetimos em cada missa e celebramos porque o Senhor nos mandou. Lucas tem um interesse muito grande pela dimensão litúrgica da comunidade cristã. E é ali no Evangelho de Lucas que Jesus vai dizer, fazei isso em memória de mim. Outro aspecto que nós encontramos em Lucas é que nós escutamos no Evangelho das Tentações, no primeiro domingo da Quaresma,
que o diabo se distancia de Jesus até um momento determinado. Quando é esse momento determinado? Nós escutamos na paixão, porque Satanás entra em Judas e ele decide de trair, de entregar o Salvador. Um sétimo aspecto que se encontra em Lucas é aquele do interesse pela dimensão orante de Jesus. Em diversos momentos, Lucas fala de Jesus que está em oração, que chama a atenção dos apóstolos, das pessoas por isso. Na paixão, Jesus também está em oração. Ele reza na cruz, mas sobretudo no Getsêmani, quando ele repreende os apóstolos, é porque não são capazes de rezar com ele. E é enquanto reza que nós temos o oitavo aspecto que se encontra em Lucas, que é a aparição do anjo. O anjo, caríssimos, nós pensamos sempre o anjo como a aparição, mas o anjo na palavra de Deus é um sinal de revelação. Jesus, que combatia contra esse sofrimento que se aproximava, depois da aparição do anjo, ele chega à certeza que ele vai se doar livremente por amor a Deus e à humanidade. E nesse aspecto, a aparição do anjo é a condição que leva para Jesus uma serenidade. Por isso, depois ele vai rezar para que se faça a vontade do Pai. Logo depois, nós vemos Jesus que começa a suar, e Lucas vai dizer assim, que suava como gotas de sangue. Pensamos que isso é um sinal de sofrimento, mas na verdade não é, porque já é depois da aparição do anjo. Jesus já está consolado. Lucas vai usar uma expressão curiosa para descrever o sentimento de Jesus nesse momento. Vai dizer que Jesus entrou em agonia. O que é agonia? A palavra grega para agony, da onde vem a agonia, não é sofrimento, mas é luta. Jesus está em uma luta espiritual, como recordemos-nos da luta de Jacó com Deus, é uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, a expressão agony também é usada para os atletas. O atleta tinha toda a atenção, o suor se tornava denso e alguns suavam até sangue. Para representar essa luta espiritual, Lucas transmite essa ideia do suor como sangue. Mas não é um sinal de sofrimento, como muitas vezes pensamos. É um sinal desta luta, a luta antes da cruz, sabendo que vai morrer. Um outro aspecto, que é o 10º, é o encontro de Jesus com Herodes. Só Lucas nos transmite esse encontro. Jesus que é levado a Herodes, mas Herodes, o que ele quer? Ele quer um palhaço para sua corte, um estregone, uma pessoa para fazer magia, para estar ali na sua corte a serviço dele. Quando ele percebe que não vai encontrar isso em Jesus, ele fica desiludido e abandona Jesus. Com a mesma alegria de antes, depois uma tristeza. E Jesus, na vida pública, já tinha falado dessas pessoas que buscavam a ele só porque queriam milagres, e dizia que elas não tinham fé, apenas buscavam um milagre. Uma 11ª coisa que se encontra no Evangelho de Lucas, na narração da paixão, é a presença das mulheres, que são muito presentes na vida de Jesus desde a infância. Mulheres que se fazem presente na vida pública e que Jesus, na verdade, não teve uma inimiga, teve tantos inimigos. E que agora, no momento da paixão, Jesus para consolar essas mulheres que estiveram presentes na sua vida, que acompanharam e que estão sofrendo pela sua morte que se aproxima. Essa dimensão de um Jesus que consola, de um Jesus que é próximo, de um Jesus misericordioso, me fala muito ao coração. Porque, em geral, nós facilmente nos colocamos no centro da atenção de todos, sobretudo no sofrimento. E Jesus, até mesmo nesse grande sofrimento, tem um olhar que olha para as pessoas que estão sofrendo por Ele, perto dele, e vai ao encontro dessas pessoas. E isso se vê no último dos pontos que quero citar, que é a presença do bom ladrão, que a tradição nos diz que se chama Dimas, e que é presente no Evangelho de Marcos e Mateus também.
mas ali não tem nenhum ladrão que tenha um caminho de conversão e de fé. Em Lucas, este ladrão se converte, esse ladrão acredita e recebe uma promessa, muito coerente com o Jesus desde a infância. Quando nasceu, é visitado pelos pastores, que nós hoje temos uma boa imagem dos pastores, mas não eram pessoas muito bem quistas, bem vistas naquele tempo. Depois, na vida pública, é do lado de pessoas que são pecadores, publicanos, que pessoas que são condenados em vida pela sociedade, e termina os seus dias morrendo entre dois ladrões que um se converte. E não pensemos que eram ladrões de galinha, que eram ladrões de nada, eram pessoas de fato, bandidos perigosos. E a um desses o Senhor promete: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que essa experiência da misericórdia que nós percorremos no tempo de Quaresma, que tem o seu culme na narração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, possa iluminar a nossa vida, a nossa conversão. Uma conversão, uma fé em direção a um Deus misericordioso. Assim nós podemos viver bem essa Semana Santa e o Tríduo Pascal. Uma boa liturgia, uma boa vivência da paixão, morte e ressurreição para todos vocês. Paz.